Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, todos se reuniram, não sabemos aonde, mas se reuniram, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Note aqui a expressão que ele usa, não é razoável. Essa expressão ela não foi traduzida muito bem, na verdade. Porque o verbo, a palavra que é usada aqui, é uma palavra que significa agradável ou desejável. Pedro, então, está dizendo, os apóstolos, então, estão dizendo o seguinte: não é agradável ou não é desejável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não é agradável ou desejável a quem? O texto não deixa claro. Pode ser, eu acho bem provável aqui, que os apóstolos estão dizendo o seguinte: não é agradável a Deus que nós deixemos de pregar para distribuir alimentos. Ou então, ele esteja dizendo, é uma outra tradução possível, não é desejável, não é agradável e não é desejável a Deus que nós paremos de pregar para ajudar as pessoas carentes. Não é esse o nosso papel. O nosso papel não pode ser interrompido para que nós façamos essas coisas. Então, o que nós temos aqui é a fixação de uma prioridade ministerial. Note bem, isso não significa que os pregadores da palavra devem olhar para as pessoas pobres da igreja e falar: isso não é problema meu, isso aí que se dane, nem tomar conhecimento, eu vou orar e vou pregar. Não é isso que significa isso aqui. O que isso significa é que os pastores, os pregadores da palavra, ou aqueles que anunciam o evangelho, os herdeiros das funções dos apóstolos, os apóstolos deixaram essa herança funcional, essa herança ministerial aos presbíteros. Nós vemos no livro de Atos que vai havendo uma transição lenta. Os apóstolos vão deixando o cuidado da igreja com os presbíteros. E no final do livro de Atos, você percebe os apóstolos se sujeitando, obedecendo às orientações dos presbíteros. No começo nem presbíteros havia, mas depois é formado um grupo de presbíteros. E esse grupo de presbíteros vai aos pouquinhos assumindo a liderança da igreja. Por quê? Porque os apóstolos tinham que se espalhar pelo mundo. Os apóstolos tinham que ir embora. Os apóstolos não iam poder ficar pastoreando a igreja lá deles. Não poderiam. Eles tinham que ir embora, eles tinham que se espalhar pelo mundo todo, como Jesus tinha mandado. Então eles foram transferindo para os pastores, para os presbíteros, no próprio livro de Atos, eles foram transferindo a sua autoridade lentamente, saindo de cena nas igrejas locais e se espalhando como evangelistas missionários no mundo todo. Então o que nós vemos aqui é algo relacionado à função principal dos apóstolos, que hoje, de certo modo, os pregadores receberam para si, herdaram deles. É a função de pregar a palavra, é a função da oração e do ministério da palavra. Os apóstolos então dizem o seguinte: olha, não é algo que agrada a Deus, não é o que Deus deseja, que nós, as testemunhas de Jesus, os pregadores do evangelho, os anunciadores da palavra, não é desejável que nós abandonemos essa tarefa. Paremos de fazer essas coisas para cuidar das questões sociais, das necessidades materiais dos pobres da igreja. Não é correto fazermos isso. Nós temos que ter, e temos de fato, uma prioridade no nosso ministério. E essa prioridade não é nos envolvermos com questões sociais, com questões de carência de alimentos. Nós temos que ser sensíveis a isso, como pregadores que somos. Nós temos que reconhecer a gravidade, a seriedade e a importância disso, e os apóstolos reconheceram isso, tanto que tomaram medidas eficazes para resolver o problema. Nós temos que estar de olho nisso aí, temos que observar isso, temos que tomar medidas gerenciais, como de fato tomaremos, para resolver essas questões. Nós não podemos virar o rosto e dizer: não é problema meu, eu tenho outras coisas para fazer. Nós não podemos fazer isso, mas nós não podemos deixar que essa atividade substitua, atrapalhe
a função maior, a necessidade maior, o trabalho essencial que foi colocado sobre os nossos ombros para realizar, que é integrado pelo quê? O texto fala que eles não poderiam abandonar a palavra para servir as mesas. Qual é a função principal? A palavra, o anúncio da palavra.